Hoje eu vim aqui para analisar o episódio 8 de Only Murders in the Building. Eu já peço desculpas pela dicção e pela voz terrível. Eu tô com um nariz estranho aqui, então vai ser assim mesmo, fazer o quê, né? A gente começa o episódio vendo a Camila, né, há 2 anos atrás no cassino. Parece ser a primeira vez que ela vai lá. Ela chega até a conversar ali com o Nick, que ela poderia dar um toque feminino no cassino e não sei o que. Ela poderia ajudar ele a administrar e pá. E chega já dando a ideia de fazer uma noite das mulheres uma vez por mês, né? Seria igual a mesma coisa que eles sempre fazem no cassino, só que só seria aberto para as mulheres. E assim, desde esse começo, parece que ela tem um interesse romântico ali nele. Parece não, ela tem um interesse romântico ali nele desde o começo. Ele é meio assim, tipo, ah, poxa, pera. Sou casado. Mas depois a gente vai ver que ele acaba aceitando ela bem perto da morte, na real. Antes da gente voltar pro vídeo, eu tenho uma pergunta pra fazer. Você já pensou em aprender inglês com o que você adora assistir, filmes e séries? Além de criadora de conteúdo pra esse canal aqui que vocês conhecem, uma grande aficionada por filmes e séries, eu também sou professora de inglês e eu dou aulas particulares online. A gente monta o plano de estudos focado no seu objetivo, seja ele pra carreira, pra viagens ou até só pra um hobby mesmo. E claro, eu sempre tento aproveitar ali os gostos dos meus alunos em filmes, séries, cultura pop de um modo geral, pra treinar e aprender inglês de um jeito que faça sentido e de um jeito mais divertido, assim, né? Por que não? Se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona, me manda uma mensagem no meu WhatsApp que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, falando que você quer saber mais sobre as aulas. Aí a gente conversa um pouquinho sobre os seus objetivos, suas dificuldades e as suas preferências para aprender o idioma. E um pequeno detalhe aqui, quem disser que veio pelo canal do YouTube tem um desconto de R$ 20 na primeira mensalidade. Agora voltando pro momento atual, né? O que acontece é, primeira coisa, a Altia consegue os ingressos ali pra Mabel e pra ela poder levar mais algumas pessoas pra Noite das Mulheres, que ainda acontece no cassino e que é organizada pela Camila. Eu não sei se isso é algo novo pra Altia ou se ela já participava, já tinha participado alguma vez antes desse evento, né? Nessa vez em específico ela não vai, ela dá os convites pra Mabel chamar quem ela quiser, mas a Altia não vai. E a essa altura, a Camila, que vocês lembram, né? Era ela que estava comprando os apartamentos do Arconia. Ela já conseguiu comprar 49% do prédio e se ela conseguisse 51%, basicamente ela era dona da maior parte do prédio, então ela tomava as maiores decisões necessárias todas sozinhas ali, né? Ou seja, se ela conseguisse 51%, já era Arconia. E nisso, os inquilinos da Torre Oeste e as outras pessoas que não venderam os apartamentos vão meio que ser obrigadas a se mudar também. Aí, cara, não me peça pra explicar isso muito bem, porque eu já não entendo essas coisas, só tô falando o que a série passou ali. Mas é isso. Daí o pessoalzinho do podcast fala com o Randall pra ele ajudar eles a tentar descobrir se mais alguém pretende vender o apartamento pra Camila, né? A gente tem um pouquinho ali da participação do Randall nesse episódio. Ele se mostra uma pessoa até que bastante prestativa inicialmente, mas ele vai ter uma reviravolta importante, né, depois. Nesse meio tempo, a Loretta, ela tava no aeroporto. Eu acho que ela tá nesse aeroporto já tem uns 2, 3 episódios que ela tá nesse aeroporto. Ela tá nesse aeroporto há muito tempo, esperando o voo dela. Só que acontece que o voo dela foi cancelado. E o Oliver tinha ligado pra ela pra falar, né, que a Mabel tinha conseguido o ingresso pra Noite das Mulheres lá da Camila e não sei o quê, pra chamar ela pra ir junto com a Mabel. E como o voo dela já tinha acabado de ser cancelado mesmo, ela falou: ah, bom, não tem porque eu ficar aqui, né? Então ela vai lá pra ajudar eles no podcast novamente. Quando a Loretta chega lá no apartamento do Oliver, ela chega com a amiga policial deles. E acontece que a policial também vai junto. Aí vai, no caso, a Loretta, a Mabel e a policial pra Noite das Mulheres, enquanto o Charles e o Oliver ficariam ali, né, tentando descobrir mais sobre o pessoal que tava querendo vender os apartamentos e se eles conseguirem encontrar mais alguém, tentar convencer essas pessoas a não vender o apartamento pra Camila. O plano da policial é meio que fazer a Camila perder vários jogos, um seguido do outro, e fazer ela meio que entrar em um colapso nervoso até ela começar a confessar todos os crimes dela. Eu não sei aonde que ela viu esse plano dando certo, porque pra mim, tipo, ela ia ficar nervosa, tá perdendo, só ia embora. Ela não ia começar a confessar crimes na frente de todo mundo. Não faz o menor sentido esse plano. Mas enfim, né? Daí o grupo todo entra em uma enorme discussão sobre os métodos que eles vão usar ali pra fazer a Camila confessar. No meio dessa discussão, a gente descobre que o Charles tem mommy issues,
Não que a gente já não soubesse antes, né, por isso descobre entre aspas, porque a gente já sabia. E é por isso que ele namora tantas pessoas criminosas, né, porque o relacionamento dele com a mãe dele era meio estranho. Não que isso seja uma coisa muito, muito relevante, mas eu achei que era interessante de citar. Então, finalmente chega o momento da Mabel, a policial e a Loretta irem pro cassino, né, pra Noite das Mulheres. Elas vão lá, todas poderosas, assim, né, glamurosas com as roupas delas. Glamurosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante. Mas no caminho, elas acabam encontrando a Lorraine, que é a viúva do Lester, chorando. Daí ela decide ir junto, porque elas contam, né, o plano delas, que elas vão confrontar a Camila, que elas acham que a Camila pode ter algum envolvimento com a morte do Lester, ou pode saber algo sobre. E aí a Lorraine fala que ela quer estar lá também pra ver o que vai se desenrolar dessa situação. Enquanto isso, o Charles e o Oliver estão lá tentando encontrar pessoas pra convencer a não vender os apartamentos, quando recebem uma mensagem do Randall pra ir pro saguão. E uma coisa que eu tinha pensado nesse ponto do episódio era: e se o Randall trabalhasse pra algum dos milionários e ele tivesse ali no Arconia meio que infiltrado pra tentar conseguir alguma informação? Eu acho que essa é uma ideia bem fraca, tá? É uma teoria bem, bem fraca, mas eu queria trazer assim só pra comentar durante o vídeo, porque, né, depois, no decorrer do episódio que a gente vê o desenrolar todo, a gente vê que provavelmente não foi isso, de forma alguma. Eu acho que na real, porque nesse episódio a gente descobre, né, já vou adiantar aqui, que a Sofia, a esposa do Nick, tem um amante, eu acho que o Randall é o amante da Sofia. Mas a gente já chega lá e a gente vai discutir isso um pouquinho melhor depois. Vamos cronologicamente. Voltando pra Noite das Mulheres, a policial, ela se infiltra ali como trabalhadora do cassino, né, ela fica lá dando as cartas. A Loretta se distrai com a Jennifer Aniston e a Mabel e a Lorraine, esposa do Lester, continuam ali juntas, né? Elas vão pra mesa de cartas pra jogar e, surpreendentemente, o plano delas dá certo e com tantos lugares pra Camila ir jogar cartas, ela acaba indo jogar cartas na mesma mesa que a Mabel. Assim, é uma coincidência tão grande, sabe? Mas vamos relevar. Quando o Charles e o Oliver chegam no saguão ali pra falar com o Randall, eles descobrem que o psicólogo do prédio também estava vendendo o apartamento para Camila, mas no caso a venda ainda não foi fechada, eles tinham até meia-noite para tentar convencer o cara a cancelar a venda. E é isso que eles fazem, eles pagam uma sessão de terapia em dupla para convencer o cara a falar com eles e tentar fazer ele cancelar a venda do apartamento. Enquanto isso, a Loretta, ela se junta à mesa de jogo ali da Camila, da Mabel e da Lorraine. Inclusive, a Mabel e a Lorraine são péssimas atrizes, elas acabam entregando o jogo ali muito cedo e a Lorraine é pior ainda, que ela acaba deixando a raiva tomar conta e falando umas poucas e boas pra Camila, que acaba percebendo, né? Porque ela meio que admite que a Lorraine é a esposa do Lester, e aí as coisas desandam, a Lorraine vai embora, a Mabel vai atrás dela e fica a Loretta lá. A policial, ela continua ali dando as cartas, né, pra Loretta e pra Camila, só que a Loretta, ela zica o negócio, assim, de um jeito que no final das contas dá certo, e essa é uma coisa que eu preciso comentar sobre essa personagem. Ela nunca consegue seguir os planos que eles fazem. E daí, às vezes, ela vai de acordo com as vozes da cabeça dela, mas realmente dá certo no final. Beleza, legal, legal que deu certo. Só que eles fazem todo um plano e ela sempre fura o plano. Ela nunca segue as coisas. É muito irritante de assistir, porque você vê todo mundo ficando extremamente frustrado porque ela não consegue seguir as coisas que ela falou que ia seguir. É muito chato. Desculpa, eu não suporto a Loretta. Eu só precisava desse desabafo aqui. Enfim, nesse tempo aí, a Loretta fica lá conversando com a Camila. A Mabel vai atrás da Lorraine, né? E elas ficam ali conversando e tal. Elas se entrosam, viram amigas até parece. E a Mabel finalmente descobre que a manivela do elevador do Lester sumiu. Não tá com ele, não tá com a esposa, desapareceu, né? Que é aquela manivela que ele sempre levava com ele pra todo lugar. Enquanto isso, a Loretta lá, que tá jogando com a Camila e com a policial distribuindo as cartas, faz a policial ser expulsa porque fala que ela tava trapaceando, né? E ela realmente tava. Mas, meu bem, não era pra você ter falado nada. Segue a vida, né? E assim, o plano da Loretta pra convencer a Camila a falar com ela era fingir ser médium e fingir que ela tava vendo o espírito do Nick e que o espírito do Nick queria falar com a Camila. Daí ela começa a falar em código pra induzir a Camila a acreditar que o espírito dele está ali tentando se comunicar com ela. E nisso a gente vê um flashback dele cortando a mesa do cassino com o cutelo. Até aí tudo tranquilo, né? Nada que a gente não soubesse já que tinha acontecido. E, bom, não tem nenhuma descoberta relevante nesse flashback em específico. É muito rapidinho. Mas a gente sabe que ele é da noite da morte do Lester. Enquanto isso, o Charles e o Oliver estão lá tendo a sessão de
terapia deles quando a policial chega reclamando porque a Loretta fez ela ser expulsa do cassino. E no fim das contas ela decide se juntar à sessão de terapia deles, porque nada que não pudesse ficar ainda mais estranho, né? Uma sessão de terapia com 2 pessoas aleatórias já parece bem estranha. Quando o intuito dela é fazer um cara desistir de vender o apartamento em um prédio onde acontecem vários assassinatos, é ainda mais estranho. E quando juntam uma terceira pessoa que não é tão próxima assim das outras 2 que já estavam ali, fica ainda mais esquisito. Então assim, é sempre bom, né, manter o clima agradável. A Loretta, no cassino, enquanto isso, consegue entrar na cabeça da Camila e fazer ela acreditar que o fantasma do Nick realmente estava tentando se comunicar com ela. E daí é mostrado, né, pra gente alguns flashbacks da vida da Camila, que provavelmente ela estava contando pra Loretta, né? E aparentemente a Camila ela não era muito próxima dos outros milionários e ela contava os planos deles pro Nick. Então o Nick ele sabia que o Bash e o Percy Jackson estavam querendo construir um cassino, que seria o primeiro cassino de Nova York, porque no caso o cassino do Nick acho que não conta porque ele era um cassino clandestino, né? Aí eles teriam um cassino mesmo ali, a luz pra todo mundo ver, sabe? E aí a Camila conta pro Nick sobre a ideia dela de ter um cassino e ela propõe uma sociedade, né, com ele. Eu não vou explicar de novo que a gente já sabe toda a ideia da Camila sobre o cassino, então isso não convém explicar de novo. Só que nisso, indo contra todas as expectativas, o Nick fala que ele não pode vender o cassino porque o cassino é o legado da família da esposa dele, a Sofia. No caso, é meio que eles teriam uma sociedade totalmente. Então, o cassino que é do Nick seria uma sociedade entre ele e a Camila, e a ideia da Camila também seria uma sociedade entre os dois. Por isso que ele teria que vender parte do cassino pra ela. Mas essa questão aí que ele trouxe de que o cassino é o legado da família da Sofia, me faz acreditar que na real mesmo, quem comandava o cassino e as coisas relacionadas à máfia eram a Sofia. É uma coisa que eu já acreditava antes, né? Mas eu sinto que isso traz uma certa confirmação pra gente, né? Que ela tava mentindo o tempo todo, dizendo que ela não sabia das coisas relacionadas ao cassino, e depois de repente ela sabia. E, enfim, era sempre algo da família dela. O Nick, ele acabou entrando ali no meio da situação. Pelo menos é o que faz parecer. Ele também diz que ele tá passando por uma fase difícil ali, né, com a Sofia, só que ele não quer se separar dela. E a gente sabe que no momento em que a gente tá da série, quando a Sofia descobre que ele morreu, ela já tava pretendendo se divorciar dele. Então, algum conflito aconteceu aí nesse meio tempo. Agora, voltando pra sessão de terapia, porque esse episódio ele fica nesse bate e volta, né? Vai pra um flashback aqui, volta pra outra conversa ali e vira pra outra conversa ali. Tem muita gente fazendo coisas diferentes, muitas coisas diferentes acontecendo. Então a gente volta pra sessão de terapia e foi uma cena muito interessante de assistir, tá? Eu não vou explicar ela toda aqui porque não convém, eu não acho que traz muita coisa de elementos ali pra descobrir o mistério da série, mas acontece uma conversa ali interessante de ver. E no fim das contas, o Charles, o Oliver e a policial conseguem virar o jogo e se tornar os psicólogos do psicólogo. Eles acabam conseguindo convencer ele a não vender o apartamento, só que eles fazem isso tarde demais, já passou da meia-noite, já era, o apartamento já é da Camila. E voltando de novo pra Loretta e pra Camila, a gente vê mais um flashback ali da Camila com o Nick, e parece ser o dia da morte do Nick, porque ele tá com a mesma roupa que o cadáver dele tava usando, né? Eles se encontram ali no meio da rua em uma conversa meio rápida, meio destrambelhada. Ele parece muito nervoso, e a questão é que ele tá com raiva porque ele descobriu que a Sofia traiu ele. Daí, nessa crise de raiva dele, ele finalmente decide, né, fechar com a Camila o negócio do cassino, virar uma sociedade ali com ela. E o mistério que fica é, quem é o amante da Sofia? Eu tenho minhas suspeitas de que seria o Randall. Eu acho que seria o Randall. Pode ser que esteja errado, pode ser que a minha suspeita tenha ido pra ele só porque eu penso nele, né, como um suspeito, mas eu acho que o Randall é o amante da Sofia. O que dá pra trazer as outras coisas ali, né? Tipo, ele é o amante de Sofia, beleza. Só que, quer dizer, ele supostamente é. Eu acho que ele é. Só que ele também seria o assassino? Ou seriam pessoas separadas? Será que foi ele que perdeu o dedo mesmo? Porque, de novo, até agora a gente ainda não viu ele sem as luvas, né? Então, eu acho que isso já tem 2 ligações ali que faz, né? O dedo e ele ser o amante da Sofia, que eu não tenho certeza se ele é, tá? Mas eu tenho fortes suspeitas de que ele é o amante da Sofia. Ainda no flashback, a Camila pede pro Nick fazer uma noite de jogos privada só pra ela, o Bash e o Percy Jackson. A gente já sabe que essa é a noite da morte do Lester, né? A gente já tá vendo esse desenrolar aí desses mistérios sobre essa noite a série inteira. Nada muito novo por enquanto. Quando a Loretta fala, né, que a Camila conseguiu quase tudo que ela queria, a Camila solta um
um maldito porteiro. E aí a gente fica tipo assim, pô, que porteiro? Por quê? O que aconteceu? O que houve? A Loretta até chega a tentar perguntar ali, tentar tirar dela pelo menos de quem ela tá falando, pra saber se ela tá falando do Lester ou do Randall. Só que a Camila recebe uma mensagem antes de responder, falando que ela conseguiu, né, os 51% do prédio e, consequentemente, ela conseguiu o cassino dela. Daí ela sai falando que ela venceu e não sei o que, e sai feliz da vida. E ignora todo o resto do que a Loretta tava tentando falar. A Loretta vai atrás dela, eu não lembro se tem algo muito relevante que acontece, que a gente vê acontecendo depois, mas é isso, ela sai, a Loretta vai atrás dela. Enquanto isso, a gente vê a Mabel e a Lorraine desabafando uma com a outra enquanto usam uma ervinha ali, né? E a Mabel conta que ela não sente que tem mais controle da própria vida, porque ela perdeu o apartamento, né? Porque ela acabou de descobrir também que a Camila conseguiu os 51% do prédio. Ela perdeu o podcast e ela não consegue parar de pensar no Jay, né? O Percy Jackson. A Lorraine basicamente fala pra ela seguir o coração dela e parar de tentar ter controle de tudo na própria vida, porque a vida não é assim, a gente nunca tem controle de nada. Eu sinto que esse foi um grande episódio de autoajuda pra pessoas com ansiedade, tá? Só pra constar. E a Mabel, ela decide que ela vai dar uma chance pro Jay, ela também decide pedir ajuda da Lorraine pra tentar descobrir mais sobre a morte do Lester. Então ela dá ali uma caixa com as coisas que ela conseguiu juntar de provas pra Lorraine analisar. Até a Lorraine pega aquele apitinho de pássaro que ela tinha entregado pro Oliver, ela usa ele assim no sentido meio de nostalgia e tal. E agora é o momento em que o grupo se reúne pra ver o que eles conseguiram descobrir ali, né? E compartilhar as próprias descobertas com os outros. E além das coisas que a gente já sabia que eles iam compartilhar, porque a gente viu acontecendo no episódio todo, também tem a questão de que a Loretta mostra que ela encontrou a manivela do elevador que o Lester levava com ele, toda ensanguentada, dentro do escritório do Nick. A questão é, foi o Nick que matou o Lester? Ou talvez foi alguém tentando incriminar o Nick e, tipo, a morte do Nick não tinha sido intencional? Porque tem essa questão aí, né? Uma coisa que eu tava pensando o tempo todo é que talvez o Lester fosse meio que um dano colateral de toda a situação. Mas e se na real, a pessoa realmente estava querendo matar o Lester e o Nick foi o dano colateral? Tipo, ele só deveria ter sido incriminado, mas não necessariamente ter sido morto. Pode ser isso também, né? Sei lá, cara. São tantas coisas que podem acontecer. Eu acho muito complicado isso de tentar adivinhar quando tem tantos pedaços faltando da história. Outra coisa que acontece no episódio que é importante mencionar aqui é que o Oliver, ele finalmente conta pra Loretta que ele não quer se mudar. Esse é só um detalhe. E o carinha do tapa-olho chega no apartamento junto com a Lorraine pra contar que ele recebeu uma alerta falando que o pássaro preferido ali do Lester estava no prédio, no pátio do prédio. E eles tinham instalado uma câmera que acionava com o canto dos pássaros. E essa câmera, ninguém teria mexido nela, ninguém sabe da existência dela, além do Lester e do carinha do tapa-olho. Só que ela só é ativada com esse som ali dos pássaros. Então, a gente descobre que no momento em que o Lester tá poucos segundos antes dele morrer, ele apita, né, o apito do passarinho lá e a câmera começa a gravar. E a gente vê que quem pegou a manivela que ele tinha derrubado no chão foi o Randall. E assim, cara, eu falei que o Randall era suspeito. E eu não sei se foi ele que cometeu o crime, se talvez ele assustou o Lester de alguma forma e o Lester caiu ali e morreu e ele tava só tentando se livrar das evidências, se foi algo intencional, se ele realmente matou o Lester mesmo, ou se talvez ele tava só encobrindo os crimes de outra pessoa, também pode ser que ele sabe que alguém matou o Lester e ele só tava ali, né, limpando as evidências. Pode ser que tenha algo sobre, sei lá, ele é o amante da Sofia, ele queria matar o Nick e o Lester viu alguma coisa e ele foi atrás do Lester também. São muitas coisas que poderiam ter acontecido. Pode ser que ele nem seja o amante da Sofia também. E as teorias que eu falei sobre talvez eles sejam muito nada a ver. Pode ser que seja uma pessoa que a gente nem considerou aqui, que nem passou pela nossa cabeça. E se for o prefeito, que assim, até então ele não tava nas minhas suspeitas, eu não acho ele tão suspeito, mas e se o prefeito for o amante da Sofia? Também tem essa questão, pode ser também. Mas assim, do jeito que o Nick falou, não parecia ser alguém com um cargo alto, com um reconhecimento na sociedade, nem nada assim. Então não sei se faz sentido. Eu acho que faz sentido ser uma pessoa mais anônima, por isso que eu associei ao Randall, e não ao prefeito, que é uma figura pública, né? Assim, faltam 2 episódios, se eu não me engano, pra acabar a temporada. A gente tem várias pistas novas, a gente tem a questão de descobrir qual é a ligação ali do amante da Sofia com tudo isso. A ligação da Sofia também com tudo isso,
porque trazendo esse novo elemento, ela parece ter uma importânciazinha a mais. E eu acho que eu risquei a tia da minha lista de suspeitos, viu. Eu não sei, eu não tô achando que foi ela, não tô achando que ela tem nenhuma ligação não, mas pode ser que eu me arrependa disso depois, mas eu meio que risquei ela da minha lista, não estou mais suspeitando dela. Enquanto isso, o Randall ele tá bem alto na minha lista, mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu deixei passar algo importante que poderia mudar a minha percepção das coisas, talvez. Não sei, parece que tem algo faltando. Hoje meu cérebro não tá funcionando muito bem nas teorias, então eu vou pedir que vocês comentem aí quais são as teorias de vocês. Eu falei muitas teorias que às vezes podem ser contrárias umas às outras, e eu não sei muito bem em qual delas eu acredito, então eu vou deixar pra vocês aí me dizerem qual vocês acreditam, ou se tem alguma coisa que eu deixei passar e vocês perceberam aí. Deixem nos comentários, a gente discute aí, talvez no vídeo da semana que vem eu traga alguma observação de algum dos comentários que vocês fizeram. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos falando de Only Murders in the Building. Eu também trago vídeos sobre filmes por aqui, se vocês quiserem dar uma olhada no canal, e é isso.